never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando da higiene de vocês, das mãos. Se vocês forem sair, espero que vocês estejam usando máscara, que vocês sigam todas as recomendações do Ministério da Saúde, certo? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de arte do capítulo 2, o cotidiano por meio da arte. No primeiro vídeo nós falamos sobre o que é o cotidiano, né? Que é o nosso dia a dia. Falamos da importância de registrar esse cotidiano, porque esse cotidiano ele vai ser estudado por outras pessoas futuramente, né? Elas vão ter conhecimento de como nós vivíamos no nosso tempo, certo? Então, é de suma importância o registro do cotidiano. Por exemplo, nós estamos agora vivendo um período de pandemia, certo? E no futuro, mais na frente, os nossos descendentes, eles vão estudar esse momento que nós estamos vivendo. E eles vão estudar através da história e da arte, certo? É assim que eles vão conhecer tudo que nós passamos agora, aqui. E aí, na aula anterior, nós falamos um pouco sobre o cotidiano, falamos também sobre essa importância desse registro, certo? E falamos também como nós conhecemos as civilizações passadas, porque elas também fizeram esse registro do cotidiano, certo? Desde as pinturas rupestres, que o homem registrava seu cotidiano nas cavernas, a gente tem conhecimento do modo de vida deles por isso, certo? E aí nós estudamos da página 17, né? Eu falei para vocês também sobre Caribe, a obra de arte que aparece no livro de vocês na página 18. Pedi que vocês respondessem a atividade da página 19 e deixei para vocês lerem em casa o texto cotidiano da página 20 para responder a página 21. Então, lá no texto do cotidiano, eu expliquei sobre o que o texto tratava, certo? Que é dessa representação do cotidiano da gente, né? O registro que nós fazemos do nosso cotidiano. E aí, tinha a atividade para vocês realizarem na página 21. Em seguida, eu fiquei, né, de mostrar para vocês o slide com análise de imagens sobre o registro do cotidiano dos nossos antepassados, certo? Então, agora a gente vai ver esse slide sobre o registro do cotidiano, como os povos viviam no passado, para a gente compreender melhor, certo? Então, me acompanhe com a análise de imagens. Vamos lá. Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso estudo com o conteúdo cotidiano da arte. No primeiro vídeo, eu fiz uma apresentação para vocês sobre as análises de imagem que nós iremos fazer agora. Então, vamos lá para as primeiras imagens. Antes das imagens, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre Héctor Julio Barnabó, que era um artista, né, argentino, mas que ele morava em Salvador, na Bahia. Então, ele registrou muitas obras retratando o cotidiano do povo baiano, certo? Então, Héctor Julio Barnabó, ele além de pintor, ele também era gravador, desenhista, ceramista, mosaicista, ilustrador, entalhador, muralista. Então, ele tinha um vasto currículo de técnicas artísticas, certo? Então, ele se interessou na Bahia por representar, né, tanto a religiosidade do povo baiano, quanto os costumes, tradições e o cotidiano das pessoas humildes, certo? Essas pessoas humildes, elas eram pescadores, vendedores ambulantes, lavadeiras, capoeiristas. Então, esses temas, eles são bem recorrentes nas obras de Caribe, certo? Inclusive, no livro de vocês aparece aí. E aí, vocês estão vendo uma das obras de Caribe, certo? A obra de Caribe que a gente vai ver maior agora, que é a obra Cotidiano, de 1995. Então, nessa obra Caribe, ele realiza o quê? Uma representação do cotidiano do povo baiano, como eu disse, das pessoas mais humildes. E aí nós temos as lavadeiras, a gente consegue ver mulheres com bacia na cabeça, com trouxa de roupas, a gente consegue ver mulheres carregando talos de bambu, a gente consegue ver alguns capoeiristas sentados, a cabaça ali do lado, o vendedor de peixes, os vendedores ambulantes, melancia. Então, a gente consegue imaginar o cotidiano do povo baiano, né? E mais ao fundo a gente vê
pessoas dançando, como se estivesse praticando alguma festa folclórica baiana, certo? Então, bem característica a obra de Caribe e bem colorida também. Então, vejam que ele utiliza as cores, né? Essas cores complementares e contrastantes para realmente passar a ideia de veracidade da obra. Esta obra que vocês estão vendo agora, certo? É a obra Capoeira na Praia, de 1984, também de Caribe, certo? Ela está lá no livro de vocês, na página 18. Nessa obra a gente consegue ver, sim, né, a dança da capoeira sendo praticada aí, sendo dançada, e consegue ver também pessoas que estão assistindo. Tudo isso à beira do mar, certo? Então, bem característico do povo baiano também, bem colorida a obra, com cores vibrantes mesmo, para dar essa sensação de sol, de clima tropical mesmo, que é o do Brasil. Então, todo esse encantamento que Caribe tinha nas suas obras, ele utiliza aí cores rebaixadas e esmaecidas, né? Que elas se avivam porque elas são tinturas a óleo. Então, ele representa o cotidiano das pessoas do interior baiano, certo? Eu trouxe uma outra obra que não é de Caribe, e sim de Debré, outro artista, um artista francês que veio ao Brasil na época da escravidão. Debré, ele representou uma missão artística francesa no Brasil. Então, ele fez registros do cotidiano do Brasil. E nesse registro do cotidiano, ele representou aí muito bem o cotidiano dos africanos escravizados aqui no nosso país. Então, a gente consegue ver os senhores sentados à mesa, mesa farta, e eles servindo aos seus senhores, né? E os filhos dos escravos aí também participando da cena. Essa cena era bem recorrente, né? Porque a gente sabe que eles serviam sim aos seus senhores e só então depois que eles poderiam se alimentar do que sobrasse. Geralmente, né, os negros faziam sua comida com os restos dos senhores. Então, para eles, na época, não era tão assustador porque era muito comum. Então, quando a gente vê hoje essas representações, a gente faz uma reflexão do modo que a sociedade vivia na época e do modo que a gente continua vivendo até hoje, certo? Então, o cotidiano. Lá no livro de vocês, na página 20, eu pedi que vocês fizessem a leitura do texto cotidiano. É um texto maravilhoso que esclarece, né, qual é a importância de registrar o cotidiano, os nossos hábitos, a importância que isso vai ter no futuro, né, desses registros que nós fizemos. E eu fragmentei um pouco do texto aqui pra gente. A arte sempre prestou atenção ao cotidiano das pessoas, em várias épocas e regiões, porque é nas pequenas coisas que está o que cada ser humano tem de particular e de belo, de interessante e de misterioso. Então, nós conhecemos sociedades diferentes, nós conhecemos como as pessoas vivem em outros países, tudo isso através da arte. Então, ela busca o interessante da sociedade e faz esse registro. E aí eu trouxe uma obra que também está no livro de vocês, na página 20, que é Um Piquenique, de Henri Nelson, é uma obra de 1857, certo? Então, esse piquenique, ele é uma palavra que vem do francês, né? Foi eles que criaram o piquenique, que significa pequenas porções. Então, o piquenique seria o quê? Pequenas porções de comida com pessoas sentadas ao ar livre, num ambiente natural. Como a gente consegue ver aí que elas e eles estão sentados num lugar bem arborizado, né, com uma toalha estendida no chão e algumas comidas sobre essa toalha. Então, é uma tradição do povo francês que nós também adotamos. Então, é importante fazer esse registro do cotidiano, porque as civilizações terão o direito e o prazer de conhecer como vivem os outros povos também, certo? Então, é uma obra, eu achei assim brilhante essa obra, né, e esse registro para esse momento que nós estamos vivendo é muito interessante, certo? Então, eu vou deixar uma atividade para vocês, né, de cotidiano, falando sobre o cotidiano já, para vocês fazerem uma reflexão com esta obra, Piquenique. E aí, na página 21, nós vamos conhecer um artista pernambucano, né, e aí um nordestino nato, que é Lula Cardoso Aires. Então, esse artista pernambucano, ele fez o mesmo que Caribe fez, né? Ele retratou o cotidiano dos nordestinos em suas pinturas.
né, como ele conhecia de perto toda a vida do nordestino pernambucano e influenciado pela arte moderna francesa, ele conseguiu retratar esse cotidiano. Então, ele também concentrou seus trabalhos retratando a vida das pessoas simples, né, o cotidiano das pessoas mais simples. E aí, uma dessas obras de Lula Cardoso, que tem no livro de vocês, certo? É A Burrinha, que é sem data, e a gente consegue perceber o que? Nessa obra, a gente consegue ver como a sociedade se locomovia, né, que era com o uso dos animais, e também a parte folclórica. Vejam que a burrinha tem uma saia colorida, a roupa também está bem colorida, estampada, retratando assim a cultura nordestina, certo? Outra obra característica que também está no livro de vocês na página 22 é o bolo de noiva. Então, observem aí o bolo da noiva, né? Tem no casamento a mesa, né? Com decoração ao redor, o bolo e o noivo e a noiva cortando esse bolo. Então, era muito característico de se casar e fazer uma festa, né? Grande para juntar a família, os amigos, os vizinhos do povo pernambucano. E ainda hoje nós fazemos isso, né? A gente fotografa ao invés de pintar. Mas é maravilhoso ter esse registro. E aí, nós vamos agora analisar as atividades que vocês fizeram. Então, na página 23, eu deixei para vocês analisarem as imagens que representam diferentes olhares do cotidiano, certo? Era para vocês pesquisarem um pouco sobre as obras e um pouco sobre os artistas. Então, eu vou só fazer um resumo do que vocês fizeram, né? Então, a primeira obra que aparece aí é Vitalino e seus filhos fazendo bonecos. Então, quem foi Mestre Vitalino, né? Mestre Vitalino, ele fazia suas obras utilizando a argila, inspirada nas crenças populares, cenas do universo rural, urbano, cenas do cotidiano. E ele colocava muito nas suas obras representação do imaginário do povo do sertão nordestino, né? Por ele ser nordestino, ele conhecer bem. Então, ele, quando era pequeno, ele já começou a trabalhar com argila, né? Ele fazia os bonecos, os animais de argila. E aí ele foi tomando gosto e representa o cotidiano do povo nordestino através de construções feitas de argila. A próxima obra é O Vendedor de Flores, de Diego Rivera. Então, aí também Diego Rivera, um pintor mexicano. Ele retratou as pessoas mais humildes, né? Então, nessa pintura aí, ele revela a pessoa humilde, que é vendedor de flores, né? Ele é abraçado com várias flores, copos de leite, que nós chamamos. Ele um tanto ajoelhado, né? Para representar toda essa humildade. E também a gente consegue ver que ele coloca as costas largas, o cabelo, tranças enfeitadas com fita. Então, a gente pode fazer uma referência que seja uma pessoa indígena, né? Então, ele coloca até um poncho azul sobre a vestimenta dele. Então, essa pintura de Diego Rivera, ela mostra uma interação entre o ser humano e a natureza, certo? Então, são várias obras dessa temática, Vendedor de Flores, tá bom? A próxima obra é As Padeiras. A obra das padeiras, ela traz aí uma representação também do povo mais humilde, né? No mercado em Figueiró. E aí as padeiras vendendo seus pães em ambiente aberto, né? Como que era feita essa feira de pães, certo? A outra obra é Os Trabalhadores do Feno. E aí nós temos uma obra que é Sobre Tela, Óleo sobre Tela, de Augustin, de 1887. Então, aí ele faz também uma referência ao povo mais humilde, aos camponeses, né? Ele pinta com pinceladas suaves. Então, aí tem a luz natural, que parece mais morna, é uma cor sutil, delicada. Então, a gente consegue identificar aí que eles estão no campo trabalhando. Desculpem, eu não tinha passado a obra. Então, essa aqui que são os Trabalhadores do Feno, tá? Óleo sobre Tela. E a última obra que nós temos para analisar até aqui é A Negra com Criança, de Albert Ecoute. E aí, nessa obra, a gente consegue ver, né, uma negra segurando uma criança, certo? Foi produzida em 1641. Então, alguns dizem que essa obra foi pintada no Brasil, outros dizem que foi quando ele foi para a Dinamarca.
mas o certo é que ela está representando 3 planos, né? Então, nós temos uma mulher com o corpo marcado por músculos, né, que representava a força negra. Também a gente vê que ela está enfeitada com colares, brincos, né? Então, que mostra que o negro, ele foi sim, como é que a gente pode dizer? Foi destruído um pouco da cultura dele pelos europeus, porque essa característica de colar de pérolas, eles eram mais dos europeus e não dos negros, certo? E aí ele segura uma criança, né? Uma criancinha do lado, e a gente consegue ver que também tem um chapéu em sua cabeça. Então essas obras aqui foram as obras que vocês ficaram para analisar, certo? E aí nós vamos para a página 25 do nosso livro. Quando a gente fala em expressão artística que registra o cotidiano, nós falamos até aqui de pinturas, mas o cotidiano também ele é registrado através de músicas, certo? A música ela é uma expressão artística muito presente no nosso cotidiano. Não é raro a gente se ver ouvindo música enquanto faz alguma atividade, a gente ouve música para se acalmar, para relaxar. Então a música ela é muito presente no nosso dia a dia. E aqui no livro de vocês tem 2 trechos de música, né? Uma de Gabriel Pensador e a outra de Pitty, que também é uma cantora brasileira. E a primeira música, que é um rap, do cantor Gabriel Pensador, né? Diz assim: fica por aí que é o melhor que você faz. A vida por aqui tá difícil demais. Então, um trecho que retrata a vida cotidiana de muita gente. E Pitty, que é uma cantora baiana, mas que canta rock nacional, diz assim: pense, fale, compre, beba. Leia, vote, não esqueça. Use, seja, ouça, diga. Tenha, more, gaste, viva. Então, ela emprega os verbos no imperativo, né? Dando conselhos, né? Dando ideias pra gente do que fazer no nosso cotidiano. Que eu acho bem interessante para o momento que nós estamos vivendo, né? O nosso cotidiano ele tem sido modificado pelo período que nós estamos vivendo, certo? É um período de distanciamento social, onde a gente não está encontrando com muita gente. Então, o nosso cotidiano ele foi um pouco, né, modificado mediante ao que nós estamos passando, certo? E na página 26 tem uma atividade para a gente falar sobre as letras da música, né? Então, eu quero que vocês ouçam as músicas por completo, né? Ela tá lá no livro de vocês, o nome. E escutem as músicas e façam uma reflexão da música com o nosso dia a dia atual, certo? Tem também uma atividade na página 26 e 27 para vocês analisarem uma obra de Cândido Portinari. Cândido Portinari, um artista brasileiro, né, que cresceu numa fazenda de café. Ele registrou o cotidiano dessa fazenda através de pintura. E uma das obras é Café, de 1935. Então, a obra está aí, vocês vão analisar esta obra e vão responder a página 27, certo? Vocês vão responder até a 4ª questão, beleza? A 5ª questão a gente não irá fazer, certo? Então, essas são as atividades escritas que nós vamos fazer, página 26 e 27, certo? E voltando para o cotidiano, lá para a obra que eu falei para vocês sobre piquenique, vou voltar um pouquinho aqui, eu quero que vocês escolham o momento do cotidiano de vocês, pode ser estudando, comendo, assistindo, brincando, cozinhando, escolham um momento do seu cotidiano nesse período de pandemia, o que você está fazendo na sua casa e registre com uma fotografia, certo? Você vai se fotografar ou vai pedir para alguém fotografar você com a sua família, você sozinho, fazendo alguma atividade que você gosta e que está te ajudando a vencer esse período de pandemia, certo? Fotografado, você vai postar essa fotografia em suas redes sociais e marcar a rede social da escola e a minha rede social, tanto Facebook quanto Instagram, pode ser em qualquer um dos dois, certo? E vai colocar lá a hashtag, né? Registro do cotidiano, aula de arte. Então, são 2 hashtags, né? Marquem a escola e marquem também a mim para que eu possa acompanhar as postagens de vocês, tá? Então, vocês vão registrar o cotidiano de vocês. A primeira que vai fazer isso sou eu. Eu vou postar uma foto do meu cotidiano e vou colocar as hashtags para que vocês sigam essa linha, tá? Então, a nossa atividade prática é essa: fotografar algum momento do nosso cotidiano
e postar nas redes sociais, beleza? Obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida já sabem. Podem me procurar no WhatsApp. Tchau, tchau.